E aí pessoal, tudo jóia? Eu sou o professor Guilherme, eu sou professor de Química aqui do curso do Conceito Online e hoje nós vamos falar um pouco sobre a prova de Química da URGS. A prova de Química da URGS ela é organizada em três grandes partes. A parte de Química Geral, que vai ser a primeira parte da prova, a parte da química orgânica, que vai ser a segunda parte mais curta da prova, e a parte da físico-química, que vai ser a última parte da prova e vai ser também a mais trabalhosa. Então eu separei aqui para vocês os conteúdos dessas três grandes áreas, separados em química geral, que é a primeira parte, química orgânica, que é a segunda parte, e físico-química, que é a terceira parte. Então, olhando um pouco mais, dando um zoom na parte da química geral, a gente vai ter os conteúdos de sistemas materiais que envolvem estados físicos da matéria, envolvem também as transformações desses estados físicos, fenômenos físicos e químicos, envolvem separação de misturas e propriedades da matéria. Sora, o que são propriedades da matéria? Lembra daqueles negócios lá de isótopos, isóbaros, isótonos, isoeletrônicos, também vai envolver alotropia, né? Então essas propriedades mais gerais da matéria vão estar englobadas dentro de sistemas materiais. E geralmente essas são as primeiras duas questões da nossa prova. Depois nós temos questões de tabela periódica e distribuição eletrônica que podem até envolver modelos atômicos. Tá? Então cuidado, dentro dessas questões de distribuição eletrônica geralmente vai ser uma questão no máximo. Essas questões vão envolver ou modelos atômicos ou tabela periódica dentro dessa distribuição eletrônica. Importante lembrar nesse aspecto o modelo de Bohr, né, que é aquele modelo lá que fala dos níveis de energia, e também a distribuição de Linus Pauling é bem interessante vocês fazer dentro da tabela periódica. Eu não coloquei aqui, mas dentro desse quesito de distribuição eletrônica está a tabela periódica, que às vezes, tá, não aparece todo ano, mas às vezes pode aparecer uma questãozinha de propriedades periódicas, por exemplo, de raio atômico ou de eletronegatividade, e às vezes até uma questão específica de algum elemento, como já apareceu do nióbio no ano de 2020, por exemplo. Beleza? Ok, depois, ligações químicas com interações intermoleculares é uma questão clássica da URGS, tá? Essa questão de ligações químicas e interações intermoleculares geralmente vai falar ou da água ou de alguma substância do dia a dia que é bastante presente, né, na nossa vida. Então, sempre lembrar lá dos três tipos de ligações químicas, que são ligações iônicas, ligações covalentes, ligações metálicas, lembrar de polaridade, lembrar de geometria molecular, é bem importante. E também a parte das funções inorgânicas junto com o pH, que até entra no equilíbrio iônico, que é a parte da físico-química. Certo? Então, um aspecto geral ali dessa nossa química geral e inorgânica, sistemas materiais, principalmente questão de propriedades da matéria, distribuição eletrônica, principalmente na tabela periódica, ligações químicas e interações intermoleculares, sempre lembrar de geometria molecular, polaridade, ligação de hidrogênio, ligações químicas, funções inorgânicas, lembra das 4 funções inorgânicas lá? Ácidos, bases, sais e óxidos, e pode ser que ela se relaciona com o pH lá no equilíbrio iônico. Bom, fechado. Essa é a nosso primeiro terço da prova, né? Então, nossas primeiras ali 11, 12 questões vão ser 11, 12 questões, desculpa, 7 questões, 6, 7 questões vão ser de química geral. As próximas 6 questões vão ser de química orgânica, que essas questões elas vão ser as mais tranquilas da prova, tá? Porque vai envolver funções orgânicas, geralmente uma questão de identificação ou de nomenclatura, né? Então, sei lá, tem que identificar um ácido carboxílico, eu tenho que identificar uma cetona, eu tenho que identificar um aldeído, né? Então isso vocês precisam saber. Cadeias carbônicas, pensar, essa cadeia é insaturada, essa cadeia é normal, essa cadeia é ramificada, né? Então essas duas questões aqui sempre aparecem. Questão de isomeria, geralmente ou vai aparecer isomeria plana ou isomeria óptica. A isomeria geométrica acaba
sendo escanteado um pouco da prova, mas isso não quer dizer que não possa aparecer. Não boto minha mão no fogo para dizer que não aparece, tá? Questões de reações orgânicas também são bem recorrentes, geralmente uma por prova, né? Geralmente é uma questão bem simples, que vai ser, isso aqui é uma reação de adição, isso aqui é uma reação de substituição, e também, ultimamente, vem aparecendo a questão de bioquímica, que na verdade é só ou para a função das macromoléculas, ou também para a identificação dessas macromoléculas. Lembrando, né, que as macromoléculas são compreendidas em carboidratos, em lipídios, em proteínas, pode ser um polímero também, então essa parte da bioquímica aqui vem sendo cobrada nos últimos anos e isso daqui, toda essa química orgânica, vai ser o segundo terço da prova. Então aquelas outras 7 questões ali vão aparecer na parte da química orgânica. Depois, a parte mais extensa da prova, parte de físico-química, tá? E geralmente essa parte vai ser o último terço. A exceçãozinha pode ser que a estequiometria apareça aqui junto com o terço da química geral, tá? Então essa parte aqui da físico-química vai compreender ali cerca de 9 questões, mais ou menos, depende do ano, né? Tô fazendo só a coisa aproximada aí pra gente fazer, então aqui 6 questões, mais ou menos, aqui 6 questões dá 12, aqui mais umas 9 dá 21 e aí 3 são umas questões mais coringas, né? 3, 4 aí de questões coringas, então só um aspectozinho geral. Bom, da físico-química então, estequiometria pode aparecer aqui junto no primeiro terço, né? Então sempre lembrar lá que a URGS adora conceito de mol com o número de Avogadro, né? Sempre lembrar que o mol é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas e fazer as relações com a regra de 3. Outra coisa que a URGS adora, cálculo de soluções. O que pode aparecer dentro do cálculo de soluções? Pode aparecer cálculo de concentração e pode aparecer diluição. E lembra da diluição lá, que é a única fórmula que tu precisa decorar, né? C1V1 igual a C2V2, que é a conservação da matéria. O número de mols da primeira solução tem que ser igual ao número de mols da solução diluída. Outra questãozinha que eu coloquei junto com soluções, que às vezes pode aparecer, é a questão de propriedades coligativas, geralmente uma questão fácil da prova, né? É só tu identificar se aquilo lá foi um efeito ebulioscópico, se foi um efeito crioscópico e assim por diante. Depois, pelo menos 2 questões, termoquímica, tá? Termoquímica, ou aparece lei de Hess, né, que tem que somar todas as entalpias das reações, ou aparece energia de ligações, ou ainda as duas coisas, tá? Então, lei de Hess e entalpia de ligação são conteúdos bem recorrentes na prova. Cinética química pode aparecer ou de fatores que influenciam essa velocidade das reações químicas, ou ainda pode aparecer ordem de reação. Meu chute é que apareça a ordem da reação na prova da URGS. Equilíbrio químico, geralmente aparece um deslocamento de equilíbrio, mas isso não impede que apareça um cálculo de equilíbrio químico também, então tem que lembrar que a constante de equilíbrio químico é produto sobre reagentes, né, e suas concentrações, e a questão clássica, sempre a última questão da prova, é eletroquímica. Geralmente é uma questão daquelas de ou botar verdadeiro e falso, né, com 3 alternativas, ou de alternativa 1, alternativa 2 e alternativa 3, quais estão corretas. Então eles buscam ter mais de um conhecimento dentro da mesma questão de eletroquímica. Essa eletroquímica pode envolver oxirredução, pode envolver o que é um ânodo, o que é um cátodo, muito difícil de aparecer cálculo quantitativo da eletroquímica. Geralmente vai ser caracterização das pilhas, né? Principalmente células galvânicas, né? Então lembrar que o ânodo é o polo negativo, o cátodo é o polo positivo e essas coisinhas que vocês já devem saber ou que ainda vão ver comigo durante o ano. Certo? Então, gente, esse é o mapa da nossa prova de Química da URGS, é um mapa bem rapidinho, quem quiser pode retornar e pausar ali para anotar alguma coisa, mas em via geral, sempre lembra, essa prova é dividida em 3 grandes partes, a parte de Química Geral, a parte de Química Orgânica e a parte da Físico-Química. Dentro dessas partes tem as subpartes, né, que são os conteúdos específicos, que aí sim esses conteúdos vão cobrar de vocês algum conhecimento. A prova ela não é tão contextualizada quanto o Enem, então é uma prova de conhecimento mais bruto, um conhecimento mais puro. Então, para quem prefere um conhecimento mais puro, é melhor essa prova de Química, mas agora para quem prefere uma contextualização, é melhor a prova de Química do Enem. Certo, gente? Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima. Tchau, tchau!